Fala, futuros aprovados do Exatas para Gabaritar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje, raciocínio lógico, a técnica que vai destravar a sua mente. Galera, muita gente me mandando mensagem pedindo para que eu colocasse aqui, tá? Alguns feedbacks da galera, né? Muita gente vê lá no Instagram, né? Vários aprovados do Exatas para Gabaritar, entre os primeiros lugares, né? Independentemente de posição, o que vale é ser aprovado, né? Mas nosso trabalho é um trabalho feito com muito comprometimento. Então, não tem como dar errado. Só para vocês entenderem, ó. Essas duas alunas aqui, queridas, tinham uma certa dificuldade em raciocínio lógico, seguiu o método Sormani, não teve erro. Inclusive a gente tá lançando o site novo e tem vários depoimentos lá em vídeo, tá? E também tem vários depoimentos lá escritos, tá? É por isso que a gente não lançou ainda o curso de matemática básica e o de raciocínio lógico, né? Exatamente por a gente estar lançando lá a nova plataforma. Então vamos lá, ó. Só para vocês entenderem aqui, ó. Vamos lá, ó. A minha amiga aí, Verônica Cristina, ela foi primeiro lugar do Brasil. Primeiro lugar da microrregião, tá, ó. Ela passou para nutricionista. Nós tivemos quase 200 aprovações. Nós tivemos mais de 30 primeiros lugares nesse concurso da EBSE. Ó, a Vanessa Lagarto Sergipe, tá? Ela passou também em primeiro lugar na EBSE lá pro polo dela. Então, pessoas que tinham dificuldades e sentaram, ambas gabaritaram, tá? E, gente, a gente tem lá no site e aqui no canal e também lá no Instagram do Exatas para Gabaritar vários aprovados em diversos cargos em primeiros lugares, tá? Aqui eu coloquei a foto das duas. Tá aqui, ó. Os primeiros lugares da EBSE estudaram no Exatas para Gabaritar, ó. E aí Fabiana dá um depoimento aí, ó. Você também ajudou a conseguir a minha vaga na EBSE. É isso. Vamos embora, porque agora eu vou destravar a sua mente e você vai ser o próximo. Vamos embora. Resolvendo questões. Galera, questãozinha agora recente, ó, da VUNESP, auditor de controle externo, gente, TCE. Aí o cara diz, uma dessa não cai na minha prova. Por isso que eu digo, é treino. Considere a afirmação. Se os jovens são a força da sociedade, então os de meia idade são a sustentação. Uma negação lógica para essa afirmação é, galera, essa semana e a outra semana nós teremos algumas aulas que não vão ficar gravadas, teoria e questões. A gente já teve uma aula de equivalências lógicas, vai ter uma aula de negação de proposições compostas. E aí ele diz, ó, uma negação lógica para essa afirmação é, gente, primeiro mantra, eu não nego um sim então com outro sim então. Eu não nego e com e. Eu não nego ou com ou. Só que você vai ver que eu posso negar o ou com o próprio ou. Eu posso negar o se somente se com o se somente se. Isso a gente vai ver na aula de teoria. E aí, galera, ó, como é que eu nego o sim então? A negação do sim então, todo mundo tá cansado de saber que é o marido safado. É aquele carinha que mantém a primeira e nega a segunda. Gente, toda vez que você for negar o sim então, você mantém a primeira parte. A primeira parte é o que tá entre o se e o então. Ó, os jovens são a força da sociedade. Você mantém, ó. Aqui ele já negou, já tá errado. Matamos o VUNESP. Então, ó, vai extravar sua mente, ó. Os jovens da sociedade são a força, ó, da sociedade e
Toda vez que eu for negar o sim, então, eu troco por e. Porque o marido safado mantém a primeira e troco sim, então, por e. E nego a segunda, ó. A segunda aqui é o que vem depois do então. Qual é a negação de os de meia idade são a sustentação? Os de meia idade não são. Resposta, letra E. Então, negação do sim, então, é só lembrar do safadão. Mantém a primeira. Retiro o sim, então, e boto e. E nego a segunda. Matamos rapidinho. Vamos para a próxima. Questão 2, ó. E best. 6 pessoas vão se sentar ao redor de uma mesa hexagonal. Gente, você tem uma mesa, tá? Num formato de um hexágono. Um em cada lado. Considerando que as posições obtidas por simples rotação da mesa são iguais, de quantas maneiras distintas essas pessoas podem se sentar? Gente, é um probleminha de permutação, né? Você vai trocar as 6 pessoas ao redor de uma mesa, o quê? Hexagonal. Você tem lá, tá, ó, o quê? Hexágono, tá? E você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem 6 pessoas, tá? E vai trocar essas pessoas de quê? De posição. De quantas maneiras eu posso, o quê? Organizar essas pessoas para elas se sentarem na mesa. Galera, vamos lá. Toda questão que permutar em torno, ao redor, é permutação circular. Você vê muito professor falando assim, ó. A permutação circular é em torno de algo circular. Não, pode ser algo oval, pode ser uma mesa na forma de um quadrado, uma mesa na forma do hexágono. Ela é permutação circular do mesmo jeito. Se essas pessoas estivessem em linha reta, era permutação de 6. Só que aqui é permutação circular de N elementos. Isso eu calculo assim, ó. Tiro 1 e calculo o fatorial. Como é permutação circular de 6, 6 menos 1, vou calcular o fatorial, né? Isso é quanto? 5 fatorial. Contagem regressiva de ano novo. 5, 4, 3, 2, 1. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Vezes 2, 120. Vezes 1. 120 como resposta. Lady B. Lady B. Lady B. Lady B. Gente, tá vendo que beleza pura? Tá vendo? Então, ó, permutou em torno, permutou ao redor, a permutação, tá? Ela é o quê? Circular. Ó, vou botar até um mais bonitinho aqui, ó, para ficar legal. Aqui, ó, passar a canetinha. Gente, o TDAH é assim mesmo, ó, para ficar tudo bonitinho, ó. Apagar esse aqui, né? Vamos deixar esse carinha aqui, tá? Então, gente, em torno, ao redor é circular, porque, gente, é circular do mesmo jeito, tá? É circular do mesmo jeito. Então, ó, em torno, ao redor, a permutação ela é circular. E ainda ele deixa bem claro, né, que as posições obtidas por simples rotação da mesa são iguais. Beleza pura? Então, ó, vai permutar em torno, ao redor de algo oval, de algo quadrangular. É circular. Circular não quer dizer que é só
Pode ser até uma mesa oval. Não quer dizer que é sempre em torno de algo circular. Porque é circular aqui do mesmo jeito. Tranquilo? Beleza pura. Vamos para a próxima. Ó, questão 3. Considere as premissas. Se Maria treina, então ela melhora seu desempenho. Se Maria melhora seu desempenho, então ela será convocada para a seleção. Se Maria é convocada para a seleção, então ela participará do campeonato. Com base nessas informações, é correto concluir que, aluno meu, quando lê essa questão, já lembra da regra do facão. Eu sempre digo aos meus alunos, te dê um conjunto de sim, então. Olhe se você tem coisas iguais em lados opostos. Se tiver, você mete a faca, Por exemplo, A então B, B então E. O que é que eu posso concluir? Gente, aí é um conjunto de sim, então. Eu vou cortar as coisas iguais em lados opostos. O que sobra, é a minha o quê? Conclusão. E eles colocam esse tipo de questão. Eu poderia estar falando aqui de silogismo hipotético, mas vamos lá. Isso cai. Sebrasp, Avança, FGV. Eu já resolvi várias questões aqui, Você tem aqui coisas iguais em lados opostos, Ela melhora seu desempenho. Maria melhora seu desempenho. Você tem aqui, o que? Ela será convocada para a seleção. Ela é convocada para a seleção. Coisas iguais em lados opostos. Meta faca, vapo, vapo. Eita, professor. Vapo, vapo. O que sobra na ordem é a conclusão, Se, então. Se Maria treina, então ela participará do campeonato. Se Maria treina, então ela participará do campeonato. Letra A. Gente, aqui é para destravar a sua mente. Tá vendo, algo aqui que a galera pensa. Eita, permutação circular. É quando eu vou trocar de posição e os caras só pensam aqui em objeto circular. 8 pessoas dão-se as mãos para brincar de roda. De quantas maneiras eu posso organizar? Eita, se é circular. Aqui não. Eu mostro, falou em torno, ao redor, de algo oval, quadrangular, hexagonal. A permutação ela é circular. Vamos para a próxima. Questão 4, Instituto AOCP, calendário, né? Inclusive, essa semana e a outra, várias aulas, teoria do zero e questões. Não percam. Em 2028, uma grande maratona anual acontecerá no dia 1º de janeiro, que será um sábado, tá? Sabendo que essa maratona também acontecerá no último dia do ano, qual será o dia da semana que acontecerá em 31 de dezembro de 2028? Galera, vamos lá. Vou dar uma dica bem chula. Essas questões que dá a ideia de início do ano e término, você tem que olhar se é bissexto ou não. Uma dica chula, tá? Ano bissexto é ano de Olimpíada. Nós tivemos Olimpíada em 2020, 2024, 2028. A próxima, 2032, Isso aí, tudo, ele é ano de quê? De Olimpíada, tá? É ano de quem? De Olimpíada. Então, ano de Olimpíada é ano o quê? Bissexto, tá?
Joga. Beleza. Jogou na mente. Só alegria. Beleza pura. Só alegria, tá? Só que lembrando, né? Aquelas Olimpíadas de Tóquio 2020, né? Elas foram realizadas em 2000 e quanto? E 21, né? Por causa do adiamento que a gente teve, né? Da pandemia lá, né, gente? Do coronavírus, né? Mas só pra você entender, mesmo não tendo, ano de Olimpíada é ano bissexto. Ou então, gente, pra você saber se um ano é bissexto, se ele não terminar em 00, basta pegar os dois últimos algarismos e dividir por 4. Se o resto for 0, ele é bissexto. Toda vez que um ano não termina em 00, para saber se ele é bissexto, pega os dois últimos algarismos e divide por 4. Se o resto for 0, ele é bissexto. Por exemplo, ó, 2022, se eu pegar 22 e dividir por 4, o resto não dá 0. Então 2022 não é bissexto. Agora vamos lembrar aqui uma coisinha. Ó, ano bissexto, se ele começar num dia, ele termina num dia posterior. Se ele começou num sábado, ó, ele vai terminar em um domingo. Resposta já é letra o quê? A. Por exemplo, 2025 nós estamos. Pode olhar, 2025, gente, ano ímpar não é bissexto. Não é à toa que se você pegar 2025, ó, se eu pegar 25 e dividir por 4, sobra resto. Então não é bissexto. Não é bissexto. Ano ímpar não é bissexto. Um ano, quando ele não é bissexto, o primeiro dia do ano e o último são iguais. Pode olhar aí, 1º de janeiro de 2025 e 31 de dezembro de 2025. Cai no mesmo dia da semana. Agora, quando ele é bissexto, se começar num dia, termina num dia posterior. Então, ó, se começou no sábado, a gente sabe que 2028 é bissexto, vai terminar no domingo. Se fosse 2026 não é bissexto. Se você pegar 26, os dois últimos, e dividir por 4, a divisão não dá exato. Então 2026 não é bissexto. Se, por exemplo, se 2026, tô dando um exemplo, tá? Começar num determinado dia, ele vai terminar o ano no mesmo dia. Por quê? Um ano normal começa e termina no mesmo dia da semana. Um ano bissexto começa num dia e termina no dia posterior. Por isso, letra A. Gente, questão agora, ó, da Banrisul. Ela diz o seguinte: Ana, Bruna e Cláudia estão visitando a cidade de Gramado, Rio Grande do Sul. Elas exercem profissões diferentes, advocacia, engenharia e psicologia, e moram em cidades diferentes, São Paulo, Brasília e Curitiba. Além disso, sabe-se que Cláudia não é psicóloga e mora em São Paulo, a advogada mora em Curitiba e a psicóloga não é Bruna. Com base nessas informações da situação hipotética precedente, é correto afirmar que, gente, vai ter aula teórica no canal aqui de associações lógicas. São os probleminhas de correlacionamento. Galera, faz aquela tabelinha com sim, com não. Eu vou ensinar a técnica do risca, ó. Vamos lá, ó. Ana, chamada de A, Bruna e Cláudia. Quais são as profissões? Bota para todo mundo, ó. Advocacia, engenharia e psico. Advocacia, engenharia e psico. Advocacia, engenharia e psico, tá?
E agora, as cidades que elas moram: São Paulo, Brasília e Curitiba. Ó. São Paulo, Brasília, Curitiba. São Paulo, Brasília e Curitiba. Pronto. Gente, agora acabou a questão. Não precisa botar tabela com sim, não. Vamos lá. Cláudia não é psicóloga. C não é psicóloga. Corta. Risca. Cláudia não é psicóloga e mora em São Paulo. Ó. São Paulo, circula. É onde ela mora. Então, se Cláudia mora em São Paulo, já não mora em Brasília nem em Curitiba. Se Cláudia mora em São Paulo, vai abrindo a mente, tá vendo? Ó? Se Cláudia mora em São Paulo, Bruna não pode ser em São Paulo, tá? E Ana também não pode ser em São Paulo. Beleza. Aí ele diz, ó, a advogada mora em Curitiba. Gente, se a advogada mora em Curitiba, Cláudia não pode ser advogada. Porque Cláudia, ela mora em quem? Em São Paulo. Como Cláudia mora em São Paulo, ela não pode ser advogada, porque a advogada mora em Curitiba. Então, ó, Cláudia já não pode ser advogada. Só sobra para Cláudia ser o quê? Engenheiro, ó. E já tem resposta. Mas vamos continuar na humildade. Então, ó, vamos lá. Como eu sei que Cláudia mora em São Paulo e a advogada mora em Curitiba, Cláudia não pode ser advogada. Cortei. Sobrou para ela engenheira. Então, ó, a engenheira já não pode ser Bruna e a engenheira já não pode ser quem? Ana. E aí ele diz, ó, e a psicóloga não é Bruna. Então, ó, a psicóloga não é Bruna. Sobrou para Bruna ser o quê? Advogada. Pronto. Então, não tem como Ana ser advogada. Então, Ana é o quê? A psicóloga. Então, já sei a profissão das três. E ele disse que a advogada, ó, mora em Curitiba, ó. Então, essa mora em Curitiba. Né? Então, já não pode ser em Brasília, né? Não é isso? Se Bruna mora em Curitiba, ó, já vou cortar, Diana, né? Só sobra pra Ana o quê? Brasília. Ó. Olha o que ele diz na letra A. Bruna mora em Brasília. Não. Bruna mora em Curitiba. A engenheira mora em Brasília. Não. A engenheira mora em São Paulo. Cláudia é engenheira? É. Vamos ver, né? Se não teve anulação. D. Ana é advogada? Não. Ana é psicóloga. A psicóloga mora em Curitiba? Não. A psicóloga mora em Brasília. Letra C. Gente, prova agora do Sebrasp. A gente vai ter uma aula aqui da teoria esquematizada de questões sobre essa parte. Gente, é isso. Galera, quero ver pelo menos aí uns 100 comentários aqui, porque a gente vai colocar muita coisa boa aí essa semana. Gente, quem não tá inscrito no canal, se inscreve, entra no grupo do Telegram, segue o Instagram, porque a gente tá colocando dicas diárias lá no Instagram. Gente, tá tudo muito show. Beijão, valeu, fui.